Olá, turminha, tudo bem? Aqui é a professora Isamara e hoje nós vamos realizar as nossas atividades de português na apostila. Hoje, os ajudantes do dia são o Léo, o Lucas e a Manu. Página 37. Sementes e preservação do meio ambiente. Leia a notícia a seguir com o seu professor e descubra como duas estudantes ajudaram a preservar o meio ambiente usando sementes. Estudantes criam papel com semente, que pode ser plantado após o uso. Já pensou pegar um caderno velho ou uma embalagem de presente e plantá-lo? Estudantes de administração do Centro Brasileiro de Cursos do SEBRAC, em Caruaru, perceberam o grande descarte de papel e resolveram fazer algo sobre isso. Vimos uma possibilidade de ajudar o meio ambiente e trabalhar a conscientização, conta Lília Tenório. Como funciona? O papel coletado é deixado de molho por 24 horas e depois é processado até virar uma polpa. Passada essa etapa, o material é colocado em uma bacia com água. Depois vai para uma tela, onde escorre até ficar completamente seco. O processo é repetido para gerar uma segunda folha, e na sequência a semente é colocada entre os dois papéis, como um sanduíche. Para fazer as duas folhas são necessários de 800 gramas a 1 quilo de papel, diz o professor responsável por orientar a dupla, José Marconi. Que legal, né, turminha? Então, aqui em cima nós temos o dia, né, da notícia, 30 de março de 2019, às 11 horas e 2 minutos. E isso tudo, né, turminha, aconteceu, né, em Pernambuco. É isso mesmo, em Caruaru, Pernambuco. Página 38. Então, turminha, a notícia, ela é um texto jornalístico com o objetivo de informar um acontecimento a várias pessoas. Ela pode ser encontrada em diferentes meios de comunicação. Para entender o texto, onde essa notícia foi publicada? Pinte, foi no jornal, em um livro ou foi num tablet? Só a gente voltar lá que a gente consegue identificar na página, né? Depois, exercício 2. Com o professor e os colegas, organize as informações que estão na notícia que você leu. Então, turminha, aqui eu vou ajudar vocês, tá bom? Então, A. O que aconteceu, turminha? Foi criado um papel com sementes que pode ser plantado após o uso. B. Quem é responsável pela invenção? Duas estudantes de administração. C. Quando aconteceu? Em 2019. D. Onde aconteceu? Em Caruaru, Pernambuco. Como a invenção aconteceu? Reciclando papel e colando sementes nele. E F. Por que esse projeto foi criado, turminha? Para ajudar a preservação do meio ambiente. Agora, turminha, exercício 3. De que maneira a invenção das estudantes ajuda o meio ambiente? Vocês precisam desenhar a resposta de vocês no exercício 3. Depois, palavras com a letra Q. Em nossa língua, há várias palavras escritas com a letra Q. Vamos explorar algumas delas? Observe nos trechos retirados da notícia completa as palavras em destaque. Para fazer as duas folhas são necessários de 800 gramas a 1 quilo de papel.
O ideal é trabalhar com sementes pequenas, pois são mais resistentes e fáceis de brotar, salienta o professor. E são feitos cartões de aniversário, cartões de visitas, convites e etiquetas. Então, aqui, turminha, nós conseguimos observar, né, as 3 palavras em destaque que tem a letra Q, que a gente já estudou. Quilo, pequenas e etiquetas. Agora, próxima página, página 40. Separe as palavras em sílabas. Tem a palavra quilo, pequenas e etiquetas. E a gente já sabe como a gente pode separar. Depois, exercício 2. Pinte nas sílabas da atividade anterior a letra Q. A letra Q acompanha o Q nas 3 palavras. Então, vocês vão voltar aqui, depois no 1, e vão pintar nas sílabas a letra que acompanha o que nas 3 palavras. Que letrinha que acompanha ele? Ele fica antes da vogal. A letrinha U. Depois, turminha, exercício 3. Agora complete a frase a seguir. A letra que está sempre junto da letra Q, a Pro acabou de falar, é a letrinha. Vamos produzir. Agora você vai produzir oralmente um relato de notícia. Com a sua família, pesquise uma notícia interessante sobre o meio ambiente. Na data da apresentação, o professor vai organizar como os relatos da turma serão feitos. É importante que você informe aos colegas vários detalhes da notícia que pesquisou. Se desejar, traga as anotações para ajudar você a se lembrar de tudo. Turminha, agora nós vamos fazer uma coisa bem diferente. Vocês vão gravar um vídeo contando uma notícia. Vocês vão ser o repórter. Então, vocês podem organizar, pode fazer aí toda uma produção, tá bom? E vocês vão contar pra gente, né? Vão gravar um vídeo contando uma notícia. Uma notícia bem interessante sobre o meio ambiente, tá bom? Depois que vocês finalizarem o vídeo, vocês vão me encaminhar. Lembrando que eu vou dar nota nessa atividade, tá bom? Para todo mundo realizar. Depois, turminha, página 41. O gráfico também informa. Os alunos da turma de Anne estavam conversando sobre as frutas que consumimos com semente. A professora, então, organizou uma votação para saber as frutas consumidas com semente preferidas da turma. Depois, construiu um gráfico para todos conhecerem o resultado da votação. Então, aqui temos o gráfico das frutas com sementes preferidas da turma do primeiro ano. Cada quadradinho vale um voto, turminha. Então, temos aqui a goiaba, framboesa, kiwi, morango, maracujá, pitaia. Aqui, né, a quantidade. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Ó, aqui, né, representa os números, a quantidade, aqui as frutas, aqui o total, né, de votos. Aqui temos, né, o título do gráfico. Agora, vamos responder a perguntinha. Para entender o texto. Quais são os elementos presentes no gráfico? Marque com um X. Tem título? Tem. Tem legenda? Tem, turminha. Aqui a gente já viu, ó, legenda, que é os quadradinhos, né, que representam um voto. Tem data? Não tem data. Tem os números de votos? Sim. Frutas votadas? Sim. Tem verduras votadas, turminha? Verduras não. Depois, página 42. Exercício 2. Cada estudante votou em apenas uma fruta. Quantas crianças estavam presentes no dia da votação? A gente precisa votar e contar, tá bom? E depois colocar aqui. Exercício 3. Qual foi a fruta mais votada pela turma? Vamos olhar lá e escrever aqui o nome. E depois a menos votada. Vamos escrever também. Depois, exercício 5. Além de contar os votos, qual é a outra forma de saber o resultado da votação registrada no gráfico? Observar e comparar a altura das colunas ou observar e comparar as cores das colunas?
observar e comparar a altura, né, turminha? Pela altura a gente também consegue identificar qual é o maior, quem teve mais votos. Exercício 6. Em qual das frutas do gráfico você votaria? Aí você vai escrever aqui. 7. O que você escreveria sobre o resultado da pesquisa após observar o gráfico? O que você escreveria? Aí vocês vão colocar aqui, respondendo o 7, tá bom? Lembrando que é uma resposta pessoal de vocês. Então, turminha, um gráfico ele é um texto informativo que auxilia na organização de diferentes informações e dados numéricos. Há diferentes tipos de gráficos e um deles é o gráfico de colunas, que foi o que a gente viu na atividade anterior. Agora vamos para as palavras com a letra K. As palavras escritas com a letra K, que usamos em nosso dia a dia, geralmente são nomes próprios ou vêm de línguas estrangeiras, como o inglês. É o caso do nome da fruta mais votada no gráfico que você observou, kiwi. Escreva o nome da fruta mais votada no gráfico. Aí vocês vão escrever aqui. Vocês podem voltar lá para olhar, tá bom? Exercício 2. Fale a palavra da atividade anterior em voz alta e pinte a letra inicial. Então, vocês vão falar kiwi em voz alta e depois pintar, né, a primeira letrinha, a letrinha inicial. Depois, exercício 3. Leia as palavras e escreva frases com elas. Temos a palavrinha kart, kit e ketchup. Vamos produzir. Agora é a vez dos alunos da sua turma votarem nas frutas preferidas consumidas com semente. Vocês devem fazer a votação, construir um gráfico com os dados obtidos e registrá-lo no gráfico que encontra na página 99. Depois vocês devem criar uma notícia contando como a votação aconteceu e quais foram os resultados dela. Turminha, essa atividade a gente vai realizar na nossa próxima aula. Essa semana eu vou colocar a votação para vocês com essas frutas que a gente viu aqui no gráfico, tá bom? Então eu vou anexar aqui também o formulário para vocês conseguirem escolher a fruta preferida de vocês, para depois a gente realizar essa atividade. Agora, turminha, vamos para nossas fichas. Hoje a gente vai realizar 23, 24, 25 e 26. Primeira coisa, nome e data. Aqui nós temos uma atividade que vocês precisam escrever o nome do que está representado nas figuras. Aqui a gente vai usar a letrinha Q, que a gente já estudou. Temos aqui quiabo, aquário, quindim, queijo, coati. Que mais, turminha? Quebra-cabeça. Leque. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida de como escrever, pode pedir ajuda para algum familiar e também pode perguntar para a Pro. Depois, turminha, exercício 2. Ouça a leitura do verbete a seguir. Coati. O coati é um mamífero da família do guaxinim. É onívoro, come frutos, ovos, minhocas e insetos, e suas garras afiadas o ajudam a encontrar a comida escavando o solo. Os coatis, eles dormem no alto das árvores, nas quais podem subir facilmente devido ao formato das patas. Parecida com as dos ursos, preferem o dia à noite. Exercício 3. Ligue as imagens às frases de acordo com as informações dos verbetes. Os coatis se alimentam de e os coatis dormem. Aí vocês vão ligar, tá bom, turminha? Depois, turminha, aqui na ficha 25, nome e data, nós vamos completar essa cruzadinha com as palavras escritas com a letra K. Se alguém tiver alguma dúvida em alguma imagem, pode pedir ajuda para a Pro ou para alguma pessoa em casa. E aqui no exercício 2,
A maioria das palavras com K que conhecemos se refere a nomes de pessoas, personagens e marcas. Recorte de materiais impressos, pode ser revistas ou jornais, palavras com K no início ou no meio, e cole a seguir. Você pode também escrever palavras compondo-as com as letras recortadas. Então, turminha, vocês podem, igual a gente faz na nossa folhinha de linguagem, vocês podem montar uma palavrinha, ou se vocês já encontrarem com K no início ou no meio, é só colar, tá bom? Então, por hoje é só, turminha. Caso vocês precisem de ajuda, estejam com dúvida em alguma coisa, é só perguntar para a Pro, tá bom? Até a nossa próxima aula e um super beijo!